Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD e hoje eu falo pra vocês sobre Mega Man Anti-Warrior. Mega Man Anti-Warrior é um mangá do gênero ação, aventura, comédia e ficção científica. Ele tem 74 capítulos que foram compilados em 13 volumes. Ele foi escrito e desenhado por Ryo Takamisaki. Eu conheci esse mangá desde a minha infância, né? Até hoje eu tenho o volume 1 dele, pra falar a verdade. Só que ele infelizmente não chegou completo aqui no Brasil. Acho que parou no volume 3 aqui no Brasil. E por anos, mesmo que eu tenha esse mangá e ainda gosto de Mega Man Battle Network, né? Como podem ver com os bonecos ali em cima. Ainda assim, eu nunca cheguei a pensar muito sobre esse mangá ou sobre o anime, né? Que era Mega Man The Warrior também o nome. E mesmo quando eu comecei a gostar mais de Battle Network e joguei mais jogos da franquia, ainda assim eu nunca tive tanta vontade de ver o anime ou o mangá, porque as histórias deles são diferentes, né? Só que isso mudou muito depois que eu vi algumas páginas desse mangá que despertaram muito meu interesse. Porque ele parecia ser bem estranhamente exagerado, só que do jeito bom. E eu também sabia que ele não seguia os jogos ou o anime, então ele tem uma história diferente pra contar com Mega Man e Land. E eu pensei, cara, vamos ver isso daí, né? Vai que é divertido, né? Nunca se sabe. E depois de ler Mega Man NT Warrior, eu posso falar que curti bastante esse mangá. Achei ele bem divertido, mas infelizmente ele tem uns probleminhas e tal. A história se passa no ano de 2000X, onde vários aparelhos são conectados com a internet 24 horas por dia, e para usar essa internet avançada, as pessoas usam inteligências artificiais chamadas de NetNaves para poderem acessá-la. Porém, nesse mundo constantemente conectado, existem várias ameaças à vida das pessoas, como uma organização criminosa conhecida como World Tree, tendo o objetivo de destruir toda a civilização. A história é focada em Lan Hikari, um jovem estudante normal, e seu NetNav, Mega Man, que são puxados para o conflito contra a World Tree após vencerem um NetNav que pertence à organização, mas mal sabem eles que existem outros inimigos que eles vão ter que enfrentar pelo caminho. A história desse mangá, apesar de ser inspirada nos jogos de Battle Network, tem várias diferenças bem notáveis, né? O que eu não achei ruim, pra falar a verdade. Eu gostei de ver uma história diferente com os personagens que eu conheço e tal, né? Só que eu vou avisando, se você quer ler uma adaptação fiel dos jogos, você não vai achar isso aqui, tá? Porque esse mangá também é bem mais maluco. Preciso comentar sobre o ritmo meio corrido desse mangá, né? Porque os arcos são relativamente curtos. Eu não achei isso ruim, mas admito que eu fiquei meio decepcionado vendo alguns personagens sendo introduzidos em um arco e depois ficando meio irrelevantes ou então nem aparecendo mais depois de um tempo, né? Lan, Mega Man, Choji, Proto Man e Base são bem interessantes e até que bem desenvolvidos. Eu também gosto dos amigos do Lan, apesar de eles não ajudarem muito. E também teve vários personagens secundários que eu gostei bastante. Só que infelizmente alguns deles só sumiram depois no mangá. E falando sobre os vilões, alguns deles foram muito bons, né? Teve alguns que foram meio genéricos e tudo, só que os vilões que foram bons, né, foram bem memoráveis mesmo. Eu não posso falar muito sobre isso com detalhe, porque senão seria spoiler. Falando sobre a arte, ela começa bonita e com um estilo que eu acho meio anos 90. Não sei, eu olho isso aqui e eu fico achando, é meio anos 90, não acham? E melhora bastante com o tempo, né? Ficando bem mais polida. Eu também acho muito legal o jeito que o autor desenhou as cenas de luta e de comédia, né? Dá um ar bem shonenzão mesmo pro mangá, que eu adorei. E a comédia teve umas horas que foi muito boa mesmo, né? As pedras são bem bobinhas, só que eu gostei muito delas ainda, né? E falando sobre as cenas de luta, elas são muito boas, pra falar a verdade. Tá certo que tem umas horas que não parecia muito Battle Network, sabem? Os personagens estavam trocando soco e chute, ao invés de usarem battleships mesmo, né? Só que eu admito que eu ainda gostei muito das lutas e tal, né? E teve umas horas que elas eram bem exageradas. Eu adoro esse estilo mais shonenzão maluco que esse mangá faz com o mundo de Battle Network. Mas agora fica aquela pergunta. Eu recomendo Mega Man NT Warrior pra vocês? E olha, depende um pouco, né? Porque eu gostei desse mangá, eu achei ele bem divertido, e mesmo que ele tenha defeitos, ainda assim, eu achei que foi uma boa leitura, né? Foi bem de boa e descompromissado e tal. Mas se você quer ler um mangá com uma história mais complexa e envolvida, então não vai ser pra você e tal, né? Ele é bem simples, né? E isso não é algo ruim, né? Longe disso. Mas sabem, ele tá mais interessado em te dar comédia, ação e interpretações diferentes do elenco de Battle Network mesmo. Se você gosta dos jogos e quer ler esse mangá, então acho que você vai se divertir sim, né? Vendo esse universo bem diferente dos jogos e tudo, mas fique avisado que a história é bem diferente depois do primeiro arco. E se você não conhece os jogos e quer ler esse mangá, eu acho que dá pra gostar e se divertir. Só que, tipo, fica avisado, né? Esse mangá não é tão fiel aos jogos. Ele tem várias diferenças que são bem notáveis entre um e outro. Se você tá na dúvida se vai ler o mangá ou não, eu recomendaria tentar ler até o final do volume 4. Já que até esse ponto eu acho que o mangá consegue mostrar bem o que ele tem a oferecer em termos de história e como ele funciona. Se você chegar no final do volume 4 e ficar interessado em continuar, então pode ler até o final sem problemas. Só que se você não gostar da jornada que você para antes, então tudo bem, pode dropar o mangá mesmo. E considerando tudo que eu falei sobre Mega Man NT Warrior, a minha nota pra ele é 8 de 10. E é isso aí, pessoal, esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. E é isso aí, valeu, falou e até mais.